Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um que eu não falei do jogo Fluminense e Bahia, nesse caso Bahia e Fluminense. Jogo esse na Arena Fonte Nova. E bom, para quem não sabe, eu faço 3 duplas. Depois eu paro, depois eu faço mais uma dupla, o Fábio e depois, por último, o Renato Gaúcho, o técnico. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live vai voltar dia 1º de setembro e aqui embaixo na descrição tem 2 abacinados de um projeto que eu curti bastante. Vamos lá. Só pra gente comentar aqui rapidinho. E também eu falo alguma coisa aqui. Nas redes sociais não adianta, desculpe. Me deixa muito chateado quando a gente vê assim, a torcida falando um monte de besteira, sabe, sobre a arbitragem, que pra mim, tipo, descredibiliza completamente, tá? Novamente, foi impedimento do Serna? Foi, acabou. Foi mão, não foi mão do jogador do Bahia? Não foi mão, acabou. Então, eu espero que vocês do meu canal não se descredibilizem. Porque se vocês se descredibilizarem, vai estar descredibilizando o nosso canal. O canal que a gente está formando aqui. Ou será que é tão difícil entender isso? Sabe? É complicado. Fora disso, tome cuidado com o que você está falando. Tá bom? Mas vamos lá. É uma pena. De verdade mesmo. A gente vê na reserva 2 jogadores que são camisas 10. E novamente, eu não gosto da história de camisa 10. Que é o Ganso e o Lúcio Acosta. Mas não, eu prefiro colocar o Nonato. Por quê? Porque eu tenho medo de perder. Sabe? Às vezes o medo de perder, tudo bem. Mas dá pra sentir. Esse era um jogo vencível. Que o Renato Gaúcho fez perdível por conta do medo de vencer. De perder. Quando você tem um medo de perder, você não busca vencer. Quando você busca vencer, você tem coragem. Que é uma coisa que eu falo sempre isso. O Fluminense foi campeão da Libertadores porque ele teve coragem. E diversas vezes eu falei pra vocês na hora que o Fluminense ia perder ou não por conta de coragem. O Fluminense é o time da coragem, não o time do medo. Então, desculpe, eu lamento muito a ausência do Lúcio Acosta e do Ganso nesse jogo, tá? Mais 2 jogadores que são importantes. E que eu lamento muito também a situação, né? Que foi, por exemplo, a continuidade de jogadores dentro de campo que não agregam nada. Que não agregam nada, sabe? Dentro de campo esteve o jogador Nonato. E em alguns momentos, vai voltar em algum momento, o Lima nesse jogo. Você percebeu que o Lima sumiu? Nesses 2 jogos? Não, né? É bom entender sobre isso. Não, a gente sempre tem que ter um jogador inútil no meio do campo fazendo nada. Mas tudo bem. E 2 jogadores que, sinceramente, estão sendo muito atacados e, na minha concepção, não merecem isso, que é o Guga. Nesse jogo ele teve aquela situação infeliz, mas a primeira situação cara, eu vou tentar impedir com que ele consiga fazer um bom chute. Acabou. E o outro foi René, que também foi muito bem. Desculpe, eu falo mal justamente. Agora, eu não consigo falar mal deles 2. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal,
Faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da criação de vídeo. Vitor de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse mês pode mandar patrocínio. Vamos lá. 2 jogadores que tiveram uma participação brilhante foi justamente fora o Thiago Silva, que eu já coloquei ele como o melhor do jogo, foi o Hércules e foi o Canóbio. Muito bem o Canóbio. Eu só acho que, mesmo ele sendo muito bem, falta pra ele alguma qualidade. Tá? Falta pra ele um pouquinho mais de cabeça. Sabe, o Pep Guardiola, ele falava às vezes com o Neymar o seguinte: Neymar, por que você tá driblando tanto? E aí ele fala assim: nossa senhora, mas eu sempre driblei tanto assim, porque, pô, isso daí ajuda a gente. Cara, às vezes você tá driblando e não tá ajudando em nada. Ou você tá tentando driblar e isso não tá ajudando em nada. É a mesma coisa o Canóbio. Ele tem um potencial de drible um pouco ali. Agora, não adianta ele fazer isso e no final da história não tá ajudando em nada o time. Entende? O drible é feito para você fazer ultrapassagem, ajudar o time a encontrar um espaço e desse espaço ou chutar ou fazer um passe para fazer o gol. Se esse drible não tá fazendo isso, não faça esse drible. Tá bom? E por Fábio, perfeito em vários lances, tá? Teve um lance de queima-roupa ali que ele conseguiu agarrar novamente, né? E teve até um outro que ele deu um toquezinho que tirou completamente do Luciano Jobá para fazer um gol. Então, obrigado, Fábio. A gente poderia ter saído lá tomando de 3-0, a gente acabou não sofrendo esse 3-0. Muito por conta de você. E no caso do Renato Gaúcho, que eu sempre falo aqui nesse canal, eu vou manter o direito somente do meu advogado de não falar o que eu quero falar sobre Renato Gaúcho. Mas insira aqui o seu xingamento nesse vídeo, porque é complicado, tá? É muito complicado a gente ver esse tipo de treinador que acha que é um 10, mas não ganhou nada, e quando ganha por incrível sorte. Tá bom? Não é porque ele é bom, mas porque ele teve sorte. É só isso. É só um técnico medíocre, como qualquer outro técnico medíocre do Brasil. É por isso que eles são sempre substituídos. Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o tiro pra você que é curte, comente, compartilhe. Rede social da Criação de Vídeo. O vídeo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse mês pode nos dar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.